O quasar mais distante descoberto esclarece como os buracos negros supermassivos crescem. Tópicos: Astronomia, Astrofísica, Buraco Negro, Quasares. Universidade do Arizona. Pela Universidade do Arizona, em 12 de janeiro de 2021. Quasar J03131806. Uma equipe internacional de astrônomos descobriu o quasar mais distante do universo, totalmente formado por volta de 670 milhões de anos após o Big Bang. Crédito: ilustração do artista, Noelab NSF Aura J. da Silva. Totalmente formado apenas 670 milhões de anos após o Big Bang e alimentado pelo mais antigo buraco negro supermassivo conhecido, o quasar fornece informações sobre a formação de galáxias massivas no início do universo. Uma equipe de astrônomos liderada pela Universidade do Arizona observou um quasar luminoso a 13,03 bilhões de anos-luz da Terra, o quasar mais distante descoberto até hoje. Datado de 670 milhões de anos após o Big Bang, quando o universo tinha apenas 5% de sua idade atual, o quasar hospeda um buraco negro supermassivo equivalente à massa combinada de 1,6 bilhão de sóis. Além de ser o mais distante, e por extensão, o mais antigo quasar conhecido, o objeto é o primeiro de seu tipo a mostrar evidências de um vento de saída de gás superaquecido escapando dos arredores do buraco negro a 1/5 da velocidade da luz. Além de revelar um forte vento impulsionado por quasar, as novas observações também mostram intensa atividade de formação de estrelas na galáxia hospedeira onde o quasar, formalmente designado J03131806, está localizado. Os pesquisadores apresentarão suas descobertas, aceitas para publicação no Astrophysical Journal Letters, durante a entrevista coletiva e palestra científica no 237º Encontro da Sociedade Astronômica Americana, que acontecerá virtualmente entre 11 e 15 de janeiro de 2021. Rotulado Quasar J03131806. Uma equipe internacional de astrônomos descobriu o quasar mais distante do universo, totalmente formado por volta de 670 milhões de anos após o Big Bang. Crédito: ilustração do artista, Noelab NSF Aura J. da Silva. O detentor do recorde anterior entre os quasares no universo infantil foi descoberto há 3 anos. A equipe da Universidade do Arizona também contribuiu para essa descoberta. Pensa-se que os quasares resultam de buracos negros supermassivos devorando matéria circundante, como gás ou mesmo estrelas inteiras, resultando em um turbilhão de matéria superaquecida conhecido como um disco de acreção que gira em torno do buraco negro. Por causa das enormes energias envolvidas, os quasares estão entre as fontes mais brilhantes do cosmos, muitas vezes ofuscando suas galáxias hospedeiras. Embora J03131806 esteja apenas 20 milhões de anos-luz mais distante do que o detentor do recorde anterior, o novo quasar contém um buraco negro supermassivo 2 vezes mais pesado. Isso marca um avanço significativo para a cosmologia, pois fornece a restrição mais forte para a formação de buracos negros no início do universo. Esta é a primeira evidência de como um buraco negro supermassivo está afetando sua galáxia hospedeira ao seu redor, disse o autor do artigo Fei Zhuang, um membro do Hubble do Observatório Stellar do Arizona. Por observações de galáxias menos distantes, sabemos que isso tem que acontecer, mas nunca vimos isso acontecer tão cedo no universo. Os quasares do que já acumulavam milhões, se não bilhões, de massas solares em seus buracos negros em uma época em que o universo era muito jovem representam um desafio para os cientistas que tentam explicar como eles surgiram quando mal tinham tempo para fazê-lo. Uma explicação comumente aceita sobre a formação de buracos negros envolve uma estrela explodindo como uma supernova no final de sua vida e colapsando em um buraco negro. Quando esses buracos negros se fundem com o tempo, eles podem, teoricamente, se transformar em buracos negros supermassivos. No entanto, da mesma forma que seriam necessárias muitas vidas para construir um fundo de aposentadoria com $1 cada ano, os quasares no início do universo são um pouco como pequenos bilionários. Eles devem ter adquirido sua massa por outros meios. O quasar recém-descoberto fornece uma nova referência ao descartar 2 modelos atuais de como buracos negros supermassivos se formam em escalas de tempo tão curtas. No primeiro modelo, estrelas massivas que consistem em grande parte de hidrogênio e carecem da maioria dos outros elementos que compõem estrelas posteriores, incluindo metais, formam a primeira geração de estrelas em uma galáxia jovem e fornecem o alimento para o buraco negro nascente.
O segundo modelo envolve densos aglomerados de estrelas, que colapsam em um enorme buraco negro desde o início. O quasar J03131806, no entanto, possui um buraco negro muito grande para ser explicado pelos cenários mencionados, de acordo com a equipe que o descobriu. A equipe calculou que, se o buraco negro em seu centro se formou 100 milhões de anos após o Big Bang e cresceu o mais rápido possível, ele ainda teria que ter pelo menos 10.000 massas solares para começar. Isso diz a você que não importa o que você faça, a semente desse buraco negro deve ter se formado por um mecanismo diferente, disse o coautor Xiao Yifan, professor regente e chefe associado do Departamento de Astronomia do Arizona. Neste caso, que envolve grandes quantidades de gás hidrogênio frio primordial colapsando diretamente em um buraco negro de semente. Como esse mecanismo não requer estrelas de pleno direito como matéria-prima, é o único que permitiria que o buraco negro supermassivo do quasar J03131806 crescesse até 1,6 bilhão de massas solares em um período tão inicial no universo. Isso é o que torna o novo quasar recorde tão valioso, explicou o fã. Uma vez que você vá para redshifts mais baixos, todos os modelos podem explicar a existência desses quasares menos distantes e menos massivos, disse ele. Para que o buraco negro crescesse até o tamanho que vemos com J03131806, ele teria que ter começado com um buraco negro semente de pelo menos 10.000 massas solares, e isso só seria possível no cenário de colapso direto. O quasar recém-descoberto parece oferecer um raro vislumbre da vida de uma galáxia no início do universo, quando muitos dos processos de formação de galáxias que desde então diminuíram ou cessaram em galáxias que existem há muito mais tempo ainda estavam em pleno andamento. De acordo com os modelos atuais de evolução de galáxias, buracos negros supermassivos crescendo em seus centros podem ser a principal razão pela qual as galáxias param de fazer novas estrelas. Agindo como um maçarico de proporções cósmicas, os quasares explodem em seus arredores ferozmente, efetivamente limpando sua galáxia hospedeira de grande parte do gás frio que serve como matéria-prima a partir da qual as estrelas se formam. Achamos que esses buracos negros supermassivos foram a razão pela qual muitas das grandes galáxias pararam de formar estrelas em algum ponto, disse Fan. Observamos esse apagamento em redshifts mais baixos, mas até agora, não sabíamos quão cedo esse processo começou na história do universo. Este quasar é a primeira evidência de que a extinção pode ter acontecido em tempos muito antigos. Ao medir a luminosidade do quasar, a equipe de Young calculou que o buraco negro supermassivo em seu centro está ingerindo a massa equivalente a 25 sóis a cada ano, em média, o que se acredita ser a principal razão para o vento de plasma quente de alta velocidade soprando no galáxia ao seu redor em velocidade relativística. Para efeito de comparação, o buraco negro no centro da Via Láctea está quase todo adormecido. E enquanto a Via Láctea forma estrelas no ritmo vagaroso de cerca de uma massa solar a cada ano, J03131806 produz 200 massas solares no mesmo período. Esta é uma taxa de formação de estrelas relativamente alta, semelhante à observada em outros quasares de idade semelhante, e nos diz que a galáxia hospedeira está crescendo muito rápido, disse Wang. Esses quasares provavelmente ainda estão em processo de construção de seus buracos negros supermassivos, acrescentou Fan. Com o tempo, o fluxo de saída do quasar aquece e empurra todo o gás para fora da galáxia, e então o buraco negro não tem mais nada para comer e vai parar de crescer. Esta é uma evidência sobre como essas primeiras galáxias massivas e seus quasares crescem. Os pesquisadores esperam encontrar mais alguns quasares do mesmo período, incluindo possíveis novos recordes, disse Jeannie Yang, a segunda autora do relatório, que é Peter Street Matter Fellow do Observatório Steward. Yang e Fan estavam observando no telescópio Magellan Bad de 6,5 metros no Observatório Las Campanas, no Chile, na noite em que J03131806 foi descoberto. Nosso levantamento de quasares cobre um campo muito amplo, permitindo-nos fazer a varredura de quase metade do céu, disse Yang. Selecionamos mais candidatos sobre os quais acompanharemos com observações mais detalhadas. Os pesquisadores esperam descobrir mais sobre os segredos do quasar com observações futuras, especialmente com o NASA-S Telescópio Espacial James Webb, atualmente previsto para lançamento em 2021. Com telescópios terrestres, só podemos ver uma fonte pontual, disse Wang.
As observações futuras poderiam tornar possível resolver o quasar com mais detalhes, mostrar a estrutura de sua saída e até onde o vento se estende em sua galáxia, e isso nos daria uma ideia muito melhor de seu estágio evolutivo. Além do telescópio Magellan-Bade de 6,5 metros, os seguintes instrumentos foram envolvidos neste estudo: o telescópio Gemini Norte e o observatório W.M. Keck, ambos em Mauna Kea, Havaí, e o telescópio Gemini Sul, o telescópio Victor M. Blanco de 4 metros no Observatório Interamericano de Cerro Tololo e o ALMA, o Atacama Large Millimeter Array, todos localizados no deserto do Atacama, no Chile. Os dados do telescópio Blanco contribuíram para os Desi Legacy Imaging Surveys, que são servidos à comunidade astronômica por meio do Astro Data Lab no Community Science and Data Center, CSDC, do NOID Lab, ajudaram a identificar primeiro J0313806, e observações de Gemini Salt foram usadas para confirmar sua identidade como um quasar. A equipe de pesquisa também inclui o astrônomo Richard Gray e o estudante de doutorado Mingao Yui, ambos no Observatório Steward. A pesquisa foi financiada pela NASA, a National Science Foundation, o European Research Council e a National Science Foundation of China. Os telescópios Magellan são administrados por uma colaboração de universidades dos Estados Unidos, incluindo a Universidade do Arizona. NESF's NOID Lab, National Optical Infrared Astronomy Research Laboratory, o centro do ZEOA para astronomia de infravermelho óptico baseado em terra, opera o Observatório Internacional Gemini, uma instalação da NESF, NERC Canadá, ANI Chile, MACTIC Brasil, MINCIT Argentina e CASI República da Coreia, Observatório Nacional Quitipiac KPNO, Observatório Interamericano de Cerro Tololo, CTIO, Centro de Ciência e Dados Comunitários, CSDC, e Observatório Vera C. Rubin. E administrado pela Associação de Universidades para Pesquisa em Astronomia, AURA, sob um acordo de cooperação com a NSF e está sediada em Tucson, Arizona. A comunidade astronômica tem a honra de ter a oportunidade de realizar pesquisas astronômicas em Lyokanduag, Quitipiac, no Arizona, em Mauna Kea no Havaí e em Cerro Tololo e Cerro Pachono no Chile. Reconhecemos o papel cultural muito significativo e a reverência que esses locais têm para com a nação Tono-Odon, para a comunidade havaiana nativa e para as comunidades locais no Chile, respectivamente. Astrônomos detectam o quasar mais distante até agora, a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância. Michel Stahl. 12 de janeiro de 2021. Uma galáxia a bilhões de anos-luz de distância é o mais distante de seu tipo que encontramos até hoje, incorporando mais um desafio aos nossos modelos de buraco negro e formação de galáxias, e oferecendo um raro vislumbre do universo primitivo. É denominado J0313806, uma quasar a mais de 13 bilhões de anos-luz da Terra, totalmente formado com um enorme buraco negro supermassivo em seu centro, e lançando estrelas recém-nascidas a uma taxa furiosa, apenas 670 milhões de anos após o Big Bang. Uma equipe de pesquisadores liderada pela Universidade do Arizona até encontrou evidências de um vento de quasar quente, soprando do buraco negro supermassivo no centro de J0313806 a 20% da velocidade da luz. Esta é a primeira evidência de como um buraco negro supermassivo está afetando sua galáxia hospedeira ao seu redor, disse o astrônomo Fei Zhuang, do Observatório Steward do Arizona. Por observações de galáxias menos distantes, sabemos que isso tem que acontecer, mas nunca vimos acontecer tão cedo no universo. Quasares, uma redução de fontes de rádio quasi-estelares, são o resultado incrivelmente brilhante de um núcleo galáctico ativo, com um buraco negro supermassivo acumulando material a uma taxa que o calor gerado se espalha pelo universo. O núcleo do J0313806 está acumulando material a uma taxa de 25 massas solares por ano, mas está tão longe que apenas o poder combinado de alguns de nossos telescópios mais poderosos foi capaz de detectá-lo como um ponto infravermelho no início dos tempos. Em seguida, o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, no Chile foi usado para estudá-lo mais detalhadamente. Juntas, essas observações revelam o quasar mais distante até agora, batendo o detentor do recorde anterior, J1342 mais 0928, por 20 milhões de anos.
J1342+0928, identificado 690 milhões de anos após o Big Bang, era desafiador o suficiente, com um buraco negro supermassivo atingindo 800 milhões de massas solares. Mas J0313.806 o derrotou. Seu buraco negro supermassivo tem o dobro da massa, 1,6 bilhão de massas solares. Isso é extraordinariamente grande logo após o Big Bang, e muito grande para alguns de nossos modelos atuais. Um dos modelos propõe que os buracos negros supermassivos começam pequenos e crescem agregando matéria. Outro propõe que eles se formam por meio do colapso direto de densos aglomerados de estrelas. Esses modelos podem funcionar para outros quasares encontrados no universo distante, como J1342+0928, mas não para J0313.806. Mesmo se o buraco negro supermassivo J0313.806 se formou cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang, e cresceu tão rápido quanto a modelagem permite, ainda precisaria ter começado com 10.000 massas solares desde o início, calculou a equipe. Existe, no entanto, uma terceira opção. Isso indica que não importa o que você faça, a semente desse buraco negro deve ter se formado por um mecanismo diferente, disse o astrônomo Xiao Yifan, do Departamento de Astronomia do Arizona. Neste caso, que envolve grandes quantidades de gás hidrogênio frio primordial colapsando diretamente em um buraco negro de semente. Existem outras razões pelas quais J0313.806 é um objeto fascinante. A sua taxa de formação de estrelas, em torno de 200 massas solares por ano, classificando-a como o que chamamos de galáxia estelar. Este é um estágio intenso na vida de uma galáxia, em taxas tão altas de formação de estrelas. É apenas uma questão de tempo até que todo o material de formação de estrelas se esgote. E esse vento de quasar, fluxos extremamente quentes de plasma do disco de acreção de material girando em torno do buraco negro supermassivo, não está ajudando nas coisas. Esses ventos estão retirando o gás frio de formação de estrelas da galáxia, que provavelmente extinguirá a formação estelar. Achamos que esses buracos negros supermassivos foram a razão pela qual muitas das grandes galáxias pararam de formar estrelas em algum ponto, disse Fan. Observamos essa extinção em redshifts mais baixos, mas até agora, não sabíamos quão cedo esse processo começou na história do universo. Este quasar é a evidência mais antiga de que a extinção pode ter acontecido em tempos muito antigos. Eventualmente, não haverá nada nas proximidades para o buraco negro supermassivo devorar, também, e seu brilho brilhante irá diminuir, pelo menos do nosso ponto de vista. Como a luz que nos chega de J0313.806 tem 13,03 bilhões de anos, a galáxia provavelmente parece muito diferente agora do que estamos vendo. No entanto, o quasar, e outros como ele, constituem um catálogo crescente que está ajudando os astrônomos a descobrir os mistérios de como nosso universo ganhou vida. E, à medida que nossos instrumentos continuam a ficar mais sensíveis, também o nosso entendimento do início de tudo continuará a crescer. Observações futuras, disse Wang, poderiam tornar possível resolver o quasar em mais detalhes, mostrar a estrutura de sua vazão e até onde o vento se estende em sua galáxia, e isso nos daria uma ideia muito melhor de seu estágio evolutivo. A pesquisa foi apresentada no 237º encontro da American Astronomical Society. Ele também foi aceito pelo The Astrophysical Journal Letters e está disponível no arquivo. Uma equipe de pesquisa liderada por Fei Zhuang, da Universidade do Arizona, localizou um quasar a 13,03 bilhões de anos-luz de distância, o mais distante até hoje. O objeto já existia 670 milhões de anos após o Big Bang, quando o universo tinha apenas 5% de sua idade atual. No coração do quasar, formalmente denominado J0313.806, está um buraco negro supermassivo com 1,6 bilhão de massas solares. Uma quasar é o núcleo extremamente brilhante de uma galáxia distante. Neste núcleo está um buraco negro supermassivo rodeado por um disco de gás. Quando o gás cai do disco para o buraco negro, a energia é liberada na forma de radiação eletromagnética. Ao mesmo tempo, o gás quente também pode escapar do disco. J0313.806 não é apenas o mais distante, e, portanto, o mais antigo, quasar conhecido, mas também o primeiro de seu tipo a mostrar sinais de escape de gás quente. Além disso,
A galáxia da qual o quasar faz parte apresenta grande atividade de formação de estrelas. O quasar J0313.806 está a apenas 20 milhões de anos-luz de distância do detentor do recorde anterior, mas seu buraco negro central é 2 vezes mais massivo. Os astrônomos vêm lutando há algum tempo com a questão de como esses buracos negros colossais podem ter se formado tão logo após o Big Bang. Originalmente, pensava-se que eles seriam simplesmente aglomerados de numerosos buracos negros menores formados por explosões de supernovas. Mas esse cenário leva muito tempo. E o mesmo agora também se aplica a variantes que assumem estrelas excepcionalmente massivas ou aglomerados de estrelas compactos que se contraem num buraco negro. De acordo com os descobridores de J0313.806, o buraco negro supermassivo nele deve ter sido formado de uma maneira completamente diferente. Eles assumem um cenário no qual grandes quantidades de gás hidrogênio frio se contraem diretamente em um grande buraco negro de cerca de 10.000 vezes a massa do Sol, que subsequentemente atrai gás e estrelas de seus arredores. Só então o buraco negro em J0313.806 teria alcançado sua grande massa tão rapidamente. Pelo brilho do quasar, os astrônomos deduzem que o buraco negro supermassivo ainda consome o equivalente a 25 sóis de matéria todos os anos. Ao mesmo tempo, a galáxia circundante está produzindo cerca de 200 massas solares de novas estrelas. O número líquido de estrelas na galáxia está, portanto, aumentando. Os resultados da nova pesquisa foram apresentados no 237º encontro virtual da American Astronomical Society que ocorre esta semana, e foram aceitos para publicação no Astrophysical Journal Letters. Astrônomos descobriram o quasar mais distante que já vimos. A cerca de 13 bilhões de anos-luz de distância da Terra, ele está nos mostrando como os primeiros buracos negros supermassivos afetaram suas galáxias. Quasares são objetos extremamente brilhantes no centro de algumas galáxias que consistem em um buraco negro supermassivo rodeado por um disco de plasma quente. Este quasar, chamado J0313.806, foi localizado por astrônomos usando vários observatórios poderosos. Fei Zhuang, da Universidade do Arizona, apresentou esse trabalho em uma reunião virtual da American Astronomical Society em 12 de janeiro. J0313.806 está 20 milhões de anos-luz mais distante do que o detentor do recorde anterior e seu buraco negro supermassivo é 2 vezes mais massivo, é cerca de 1,6 bilhão de vezes mais massivo que o Sol. A existência de um buraco negro supermassivo tão massivo, apenas 600 milhões de anos após o Big Bang, realmente pressiona nossa compreensão da formação de buracos negros supermassivos, disse Wang. Leia mais. Quasares antigos em galáxias distantes pegos ligando repentinamente. Os pesquisadores calcularam que, para que o buraco negro se tornasse tão grande, ele não poderia ter se formado a partir de uma estrela em colapso como os buracos negros menores fazem. Em vez disso, deve ter começado com um buraco negro semente com mais de 10.000 vezes a massa do Sol, que poderia ter se formado quando uma enorme quantidade de gás entrou em colapso sob sua própria gravidade. O quasar também está emitindo gás superaquecido que se move a 1/5 da velocidade da luz. Este vento de quasar pode eventualmente desacelerar a formação de estrelas em sua galáxia hospedeira, que atualmente parece estar produzindo novas estrelas a uma taxa cerca de 200 vezes mais rápida que a Via Láctea, apesar de ser cerca de 10 vezes menor. Outras observações com a próxima geração de telescópios enormes, incluindo o telescópio espacial James Webb da NASA, devem ajudar a esclarecer como quasares como este se formaram e como afetam suas galáxias hospedeiras, disse Wang. Reamure, https://www.neoscientist.com/article/2264663 Most Distant Quasar Myopus Sovio Enormous Black Hole Form /número X6JNHCB9Q. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau. O maior e mais jovem buraco negro de todos os tempos Etan-CG. O contribuidor sênior começa com um estrondoso grupo de contribuintes. Ciência e Universo está lá fora, esperando por você para descobri-lo. Quanto mais longe olhamos, mais perto no tempo, mais. Robin D. Carnegie Institution for Science. Em todos os campos científicos,
Estamos sempre à procura de qualquer nova descoberta que possa revelar o que está atualmente além das fronteiras conhecidas. Pesquisas por partículas menores e mais fundamentais, temperaturas cada vez mais próximas do zero absoluto ou objetos distantes nos recessos do universo ajudam a impulsionar nosso progresso. Onde nossas observações ou medições nos dão um resultado que não estávamos teoricamente antecipando. Esse é o momento mais emocionante para um cientista, pois muitas vezes é um presságio de que estamos prestes a aprender algo totalmente novo sobre o universo que habitamos. No 237º encontro da American Astronomical Society, o cientista Fei Zhong anunciou a descoberta de um novo quasar, um buraco negro supermassivo, ultrabrilhante e ativo encontrado no centro de galáxias distantes. Este é o quasar mais distante e, portanto, o buraco negro mais distante já encontrado. Sua luz chega até nós de quando o universo tinha apenas 670 milhões de anos, ou 5% de sua idade atual, e ainda assim já atingiu uma massa que é colossal 1,6 bilhões de vezes mais massiva que o nosso Sol. É um mistério como um buraco negro tão grande pode existir tão cedo, apresentando uma crise e uma oportunidade única para astrônomos e astrofísicos. Impressão de um artista do quasar J03131806, mais. Noilab NESF Aura J. da Silva. Se fôssemos retroceder o relógio até o início do universo, logo após o Big Bang, saberíamos que estamos olhando para um tempo anterior à existência de galáxias, estrelas ou buracos negros de qualquer tipo. Embora possa haver um filete de estrelas se formando entre 50 e 100 milhões de anos após o Big Bang, a primeira grande explosão de formação de estrelas não deve ocorrer antes de 200 milhões de anos após o Big Bang. Espera-se que as primeiras estrelas sejam massivas, com muitas estrelas atingindo centenas ou até mil ou mais massas solares. Quando essas primeiras estrelas morrem, o que ocorre depois de apenas alguns milhões de anos, muitas delas entram em colapso em buracos negros, seja por meio de uma supernova de colapso do núcleo ou por meio de um processo diferente de colapso direto. Os primeiros aglomerados de estrelas que abrigam esses jovens buracos negros ocorrem nas regiões do espaço que começaram com significativamente mais matéria do que a média, as regiões mais superdensas de todas. Com o tempo, eles atrairão mais e mais matéria, levando à formação e crescimento de galáxias, explosões de novas estrelas e permitindo o crescimento dos buracos negros iniciais. A representação deste artista mostra um ser galáxia, mais ESA-ATG Media Lab. Mas quão rápido eles podem crescer? Os maiores buracos negros que encontramos no universo hoje são algumas dezenas de bilhões de massas solares, indicando que eles devoraram uma enorme quantidade de matéria ou se fundiram com um número enorme de outros buracos negros para atingir essas massas de 13,8 bilhões de anos após o Big Bang. Quando olhamos para o universo primitivo, no entanto, as galáxias que vemos são menores, com massa menor e possuem populações de estrelas mais jovens do que suas contrapartes modernas. Simplificando, o universo precisa de enormes quantidades de tempo cósmico para passar para que as estruturas cresçam e evoluam. Há um limite para a rapidez com que as estrelas podem se formar, uma vez que a formação de estrelas aquece a matéria circundante, enquanto a própria formação de estrelas requer gás frio. Os buracos negros mais massivos que se formam irão afundar para o centro por meio de interações gravitacionais com massas mais leves, onde se fundirão para formar os primeiros buracos negros supermassivos. E quando a matéria cai nesses buracos negros, ela é aquecida e acelerada, produzindo jatos energéticos que ajudam ainda mais a suprimir a futura formação de estrelas. Enquanto galáxias distantes hospedam quasares ativas, mais NASA, ESA, S. Balmicilda, HIT, R. Perley e W. Cotton, NHAO e NESF, e a equipe do Heritage STSC e Aura. Quando colocamos tudo isso junto, quantitativamente, esperamos que haja um limite máximo, pelo menos, se nossas teorias padrão e nossas aplicações delas estiverem corretas, para a massa que um buraco negro poderia ter nos primeiros tempos cósmicos. Cerca de 2 anos atrás, os cientistas descobriram um buraco negro recorde de apenas 690 milhões de anos após o Big Bang, que tinha uma massa de 800 milhões, 0,8 bilhões, de massas solares, o que por si só era um desafio de explicar. Os buracos negros sementes teriam que se formar desde as primeiras estrelas e então crescer no que os astrônomos atualmente pensam ser a taxa máxima possível, o limite de Eddington, durante toda a sua existência,
a fim de atingir esse valor de massa tão rapidamente. De acordo com uma análise feita naquele mesmo jornal, eles esperavam apenas cerca de 20 desses buracos negros dessa magnitude em todo o universo naquela época. As probabilidades de encontrarmos pelo menos um, dada a estreita porção do céu que havia sido pesquisado tão profundamente, eram desfavoráveis. Agora, alguns anos depois, temos um buraco negro de outros 20 milhões de anos antes, e é 2 vezes mais massivo que o quasar mais distante anteriormente. O novo detentor do recorde para o primeiro buraco negro, mais Fei Jiang, apresentado em AS 237. Para um objeto como esse, temos absolutamente que garantir que não estamos nos enganando. Não é suficiente reunir a luz de um objeto distante e determinar que ele não tem emissão de luz ultravioleta ou visível, mas sim está tão avermelhado que cai no infravermelho. Há uma série de efeitos de primeiro plano que podem fornecer o tipo de sinal que observamos. O que você precisa fazer, se quiser ter certeza, é dividir a luz em seus comprimentos de onda individuais, determinando seus espectros e identificando uma variedade de características. Quando os pesquisadores fizeram isso para este novo quasar específico, J0313806, foi tirar um espectro deste objeto, e eles identificaram 4 características principais quando o fizeram. Emissão da linha alemã, proveniente do hidrogênio energético, que ocorre em um comprimento de onda específico, 121,5 nanômetros. Uma característica espectral correspondente ao carbono triplamente ionizado, que está presente em ambientes energéticos onde estrelas já viveram e morreram. Outra característica apontados para a presença de magnésio ionizado individualmente, indicando a presença prévia de estrelas massivas que já morreram. E 2 mergulhos assimétricos que correspondem às características de absorção em 2 comprimentos de onda diferentes, um pouco mais longo e um pouco mais curto que o outro. O fato de termos observado todas essas características na porção infravermelha do espectro nos diz quão distante e antiga essa luz realmente é. A quebra espectroscópica da luz de Fei Jiang et al. 2021, arXiv 2101.03179. Essas 2 quedas são particularmente interessantes, no entanto. Há um monte de perguntas que podemos fazer sobre esses recursos de absorção, e responder a essas perguntas leva a uma conclusão fascinante. O que absorve luz em um determinado comprimento de onda? Gás neutro, cujos átomos são excitados pela luz de uma determinada energia, mas depois irradiam novamente em uma direção aleatória, impedindo que a luz alcance nossos olhos. Porque haveria 2 características de absorção diferentes. Se o gás estiver se movendo em 2 direções, uma em nossa direção e outra longe de nós, você obterá 2 recursos separados com pico em 2 comprimentos de onda diferentes. Porque os recursos de absorção seriam amplos em vez de estreitos. Porque o gás se move com velocidades variadas, ao longo de uma faixa, ou é aquecido a uma temperatura significativamente alta. Então, o que pode estar causando isso? Qual é a única característica comum a quasares e galáxias ativas? 2 jatos de matéria relativísticos e rápidos movendo-se em direções opostas. Este é um quasar e essas características de absorção são o que conhecemos como fluxos de saída de quasar. A galáxia ativa IRES F119 mais 3257 mostra, quando, Goddard Space Flight Center da NASA CDSSS Veileux. Este quasar foi inicialmente encontrado pelo telescópio Magellan e depois confirmado espectroscopicamente pelo telescópio Gemini, que determinou seu redshift, distância e uma série de outros parâmetros. Este quasar é tão luminoso quanto 36 trilhões de sóis em todos os comprimentos de onda de luz. Apenas 1/10 do raio da Via Láctea, apenas talvez 5.000 anos-luz do centro aborda. Passando por uma grande e contínua quantidade de formação de estrelas, com média de 200 novas massas solares de estrelas por ano. Extremamente empoeirado, com cerca de 70 milhões de massas solares de poeira. Com 2 jatos movendo-se rapidamente em direções opostas, um se movendo a 14% da velocidade da luz e o outro se movendo a 18% da velocidade da luz. Contendo um buraco negro supermassivo que cresceu para 1,6 bilhões de massas solares, cuja luz tem viajado até nós nos últimos 13,1 bilhões de anos. E que está atualmente localizado, responsável pela expansão do universo, a 29,4 bilhões de anos-luz de distância.
O que é notável sobre isso é o fato de que, mesmo se assumirmos que este buraco negro cresceu na taxa máxima que acreditamos ser possível, e o fez desde as primeiras estrelas buracos negros, ele requer um buraco negro semente de cerca de 10.000 solares massas, o que é talvez um fator 10 a mais do que os buracos negros mais massivos que esperamos existir naquela época. Se você começar com um buraco negro inicial, semeie quando, mais. Fei Zhuang, de AS 237. O que também é surpreendente sobre este quasar é que seu alto nível de atividade, os jatos energéticos relativísticos, sua alta luminosidade e enorme produção de energia associada a ele, está acoplado a níveis muito altos de formação de estrelas. Isso, pelo que entendemos, não deveria ser possível por muito tempo. O que sempre acontece em sistemas como esse é algo chamado de têmpera, que é onde a injeção de energia de um processo impede que outro processo continue. Para ter a formação de estrelas, por exemplo, você precisa de muito gás frio em colapso gravitacional para formar novas estrelas. Se você injetasse muita energia nesse gás, ele esquentaria e não seria capaz de entrar em colapso. Os quasares, e particularmente os jatos e outras emissões desse quasar, deveriam estar fazendo exatamente isso. Em outras palavras, os fluxos de saída do quasar deveriam estar extinguindo a formação de estrelas neste objeto. E, no entanto, parece que ainda está crescendo e formando novas estrelas a uma taxa espetacularmente rápida, 200 massas solares por ano. E 0435223, localizado no centro deste, mais. ESA Hubble, NASA, Suet-L. Felizmente, temos a capacidade tecnológica chegando para aprender muito mais sobre o que está acontecendo neste objeto distante que parece desafiar a explicação convencional. Não fomos capazes, mesmo com os melhores telescópios infravermelhos baseados em terra que temos, de obter imagens da própria galáxia hospedeira ou dos fluxos de saída do quasar diretamente. O Atacama Large Millimeter Submillimeter High, ALMA, é um conjunto extremamente grande e poderoso de radiotelescópios e é especializado em imagens de gás e poeira presentes em ambientes externamente aquecidos. Se quisermos medir as saídas deste sistema de quasar, o ALMA, assim que voltar a ficar online após o seu encerramento devido à pandemia, poderia fazer as observações críticas. Além disso, o telescópio espacial James Webb, com lançamento previsto para o final deste ano, será capaz de obter imagens diretamente da galáxia hospedeira que abriga este quasar, espiando através do meio intergaláctico ainda não totalmente reionizado para ver o que não é baseado em solo ou no espaço. O telescópio atualmente operacional pode ver. À medida que exploramos mais e mais o universo, mais. NASA JWST e equipes HST. É uma coisa absolutamente notável que encontramos um buraco negro supermassivo a distâncias maiores do que nunca, em particular quando consideramos quão raros esses objetos devem ser em todo o cosmos. Mas o que é realmente intrigante é como esse buraco negro ficou tão grande em tão pouco tempo. Crescer para 1,6 bilhão de massas solares em um universo com menos de 700 milhões de anos só deveria ser possível, mesmo se o buraco negro crescer na taxa máxima permitida, se começar com cerca de 10.000 massas solares, cerca de um fator de 10 maior que valores realistas admitem. Felizmente, temos observações em um futuro próximo que nos ensinarão muito mais sobre este objeto, incluindo como é sua galáxia hospedeira e o que os fluxos de saída de quasar estão fazendo. Nos próximos anos, podemos esperar encontrar um número ainda maior de buracos negros nesses recessos distantes do universo, à medida que os astrônomos esperam aprender como esses objetos realmente se formam e evoluem com o tempo. Por enquanto, não sabemos como esses buracos negros se tornaram tão grandes tão rapidamente no início do universo, mas os dados não mentem. Esses objetos estão lá fora e cabe a nós descobrir de onde eles vieram. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.